Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, mais um sábado Viver Bem aqui no ar para levar muita saúde e muita qualidade de vida para você e para toda a sua família. O programa hoje está assim, bem variado. A gente vai falar sobre infecção urinária. Se você tem dúvidas sobre esse problema, não pode perder a entrevista com o urologista Cipriano Formiga, que esclareceu várias dúvidas que foram enviadas por você que assiste o nosso programa e que está ali sempre em contato com a gente através do WhatsApp do Viver Bem, que é o 84991346154. Se você tiver alguma dúvida, manda pra gente. No programa de hoje também eu vou receber a Lady Kelly, que é terapeuta ocupacional lá da Casa do Valpaiva, e a gente vai falar sobre a intervenção da terapeuta ocupacional em relação ao aprendizado dos alunos, né? As aulas voltaram e essa intervenção da terapeuta ocupacional é muito importante para não prejudicar o rendimento dos estudantes. Além disso, tem entrevista especial também com a nutricionista Paula Maia. A gente vai falar sobre o Dia do Líquido. Qual o papel desse dia, né, aí na sua rotina alimentar e quais são os benefícios que ele pode trazer para a sua saúde. Não perca, Viver Bem de hoje está no ar. São 30 minutinhos exclusivamente voltado à sua saúde e à sua qualidade de vida. E vamos começar nosso programa hoje falando sobre infecção urinária, esse problema que é tão comum, pode parecer simples, mas pode se tornar um problema bem grave. E a gente recebeu várias dúvidas sobre esse assunto e convidamos o urologista Cipriano Formiga para esclarecer todas elas e explicar para você o que é a infecção urinária, como prevenir e como ficar longe desse problema que compromete bastante a saúde e a qualidade de vida, né, Cipriano? Bom dia. Exatamente. Bom dia. Bem-vindo aqui ao Viver Bem. Muito obrigado à produção e a você pelo convite. Que bom. Cipriano, o que é a infecção urinária e o que é que causa? Bom, a infecção urinária é uma reação inflamatória a uma agressão sofrida pelo trato urinário, né, pelo sistema urinário, mediante um micro-organismo. Em sua grande maioria são bactérias, mas pode haver casos de infecções urinárias por vírus, por fungos, mas é a minoria. A grande maioria são bactérias. E assim, atinge criança, adulto, idoso, É uma doença cosmopolita, atinge todas as faixas etárias, todas as classes sociais. A estimativa brasileira de cerca de 2 milhões de casos por ano, então muito frequente. Como é que é o tratamento? Tratamento baseado em ser um micro-organismo, principalmente uma bactéria, o tratamento é com antibióticos, tá certo? Que visa debelar essa infecção. E melhorar os sintomas também, você pode usar concomitantemente analgésicos, remédios sintomáticos, mas o foco é matar o micro-organismo com antibióticos. Então assim, se há uma infecção, é importante que a pessoa procure um médico. Muita gente fica negligenciando. Quais são os sintomas, quais são os sinais da infecção urinária para quem está assistindo? Poxa, eu estou com infecção urinária, então eu tenho que procurar um médico. Bom, de modo geral, a gente classifica a infecção urinária alta, quando pega rim, ureteres e rins, certo? Nesses casos, os sintomas são queda do estado geral, febre alta, moleza, queda no apetite, certo? É um quadro bem mais sintomático, bem mais geral. E outra forma de infecção urinária, assim, de modo geral, são as infecções urinárias baixas, cistites, prostatites, uretrites, certo? Que são quadros mais amenos, praticamente tem uma dor local, ardência ao urinar, disúria, que a gente chama, que é a dificuldade em urinar, um aumento da frequência urinária, são os sintomas mais comuns. Se a pessoa está tendo esses sintomas, ela pode ficar boa sem o antibiótico ou não? Pode. Isso aí, alguns trabalhos mais recentes têm mostrado que isso é interessante, que a gente via muito isso na população, uma sabedoria popular, e realmente foi confirmado pelos trabalhos científicos, né? Uma pessoa com uma saúde boa, uma boa imunidade, não tem nenhuma doença concomitante, diabetes ou alguma outra doença que possa cair a imunidade, ela pode aumentar a ingestão de água, muita água, ou tomar algum sintomático, e 24, 48 horas cessarem os sintomas e não precisar entrar com antibiótico. Mas assim,
se mantiver esse quadro, ou o quadro se aumentar, febre, a piorar o estado geral da pessoa, aí sim entrar com um antibiótico. Exatamente, procurar um médico. Vamos às perguntas, porque são tantas. Ó, a Kelly Barbalho, ela tem infecção urinária com frequência. Corre o risco de ter algo mais grave? Kelly, a infecção urinária, como eu falei, a boa parte dos casos são infecções urinárias baixas, principalmente em mulheres, são cistites, são inflamações ali da bexiga. Mas se não forem tratadas, elas podem ascender e pegar os rins e dar uma infecção mais grave, são as pielonefrites, né? Ou seja, uma infecção urinária baixa pode se tornar uma infecção urinária alta. Tem hábitos que podem desencadear, porque ela disse que tem com frequência. O que é que pode estar acontecendo? O que é que ela pode estar fazendo para que essa infecção fique se repetindo? Se repetindo. A grande tratamento, a grande prevenção para a infecção urinária são as medidas comportamentais. Você não prender a urina, não demorar, não adiar a micção, uma boa higiene, micção antes e após relações sexuais, afastar patologias, né? Manter um controle ginecológico, um controle com a sua ginecologista. Você deve procurar periodicamente, né, afastar doenças vaginais, porque podem precipitar infecções urinárias. E pacientes diabéticos, pacientes com alguma outra comorbidade, controlar e compensar essas doenças. Luiz Gugel, lá de Maceió, ele quer saber, o filho dele tem 4 anos, já teve infecção urinária 3 vezes. Ele quer saber se isso é um sinal de que o filho precisa fazer cirurgia de fimose. Sim. Alguns trabalhos mostraram... qual o nome dele? É Luiz Gugel. Luiz, alguns trabalhos mostram que crianças com fimose piora, tem uma dificuldade na higiene local. Então, isso aí poderia precipitar ou facilitar a infecção urinária. Mas, independente disso, independente da fimose, essa criança tem que ser investigada para ver se ela não tem nenhum refluxo, nenhuma alteração, como se trata de criança, alguma alteração congênita ou anatômica. Em crianças do sexo feminino com uma infecção urinária, a gente já tem que investigar toda a criança. E meninos, a gente, 2 ou 3 infecções, episódios, é mandatório fazer a investigação. Isso próprio pediatra ou é ideal levar um urologista? Muitas vezes o pediatra tem essa formação, ele inicia essa investigação, inicia os exames, mas é interessante sim procurar um especialista, ou um pediatra ou um nefropediatra. Certo. Roberto Leão, meu pai tem 82 anos e sofre com repetidas infecções urinárias. Como prevenir? Bom, um paciente idoso do sexo masculino, existe uma série de fatores que já facilitam essa infecção urinária. A disfunção miccional, a disfunção da bexiga, do próprio envelhecimento masculino, do próprio envelhecimento humano, as mulheres também têm. As doenças prostáticas, ou seja, isso aí pode levar, Luiz, a uma dificuldade miccional nele, fazendo uma estase de urina, e essa estase de urina precipita a proliferação bacteriana ali. Então, é um fator de risco. Então, a idade, a imunidade do idoso não é igual à imunidade do adulto jovem, já cai também. Então, a própria idade, alterações do próprio envelhecimento masculino ou humano e as alterações prostáticas influenciam muito e aumentam muito a incidência de infecções nos homens. Maria Luísa, tem algum alimento que previne a infecção urinária? Sim, muito fácil para a gente, alimentos cítricos, sucos cítricos, alimentos que acidifiquem a urina. Esse fator da acidez urinária, você conseguindo aumentar a acidez urinária, ou seja, diminuindo o pH da urina, você diminui a proliferação, o crescimento bacteriano, certo? E muita água também, né? E muita água, porque o principal mecanismo de proteção do organismo da infecção em relação à infecção urinária é o fluxo de urina, lavando aquele trato urinário. O trato urinário não tem bactéria. Então, ele está sempre lavando, está sempre saindo aquela urina. Então, isso é o principal fator. Então, muita água. Aquela recomendação de tomar de 2 a 3 litros de água. Perfeito. Vale para prevenir infecção urinária e para prevenir vários outros problemas, né? Com certeza, prevenir. Nossa região é muito quente. Nós temos a gente perdemos muita urina do suor, transpiração, perspiração. Então, a gente tem que intensificar, ainda mais quem está fazendo durante e após algum esporte, alguma coisa, tem que fazer uma ingesta maior de líquidos, né? Água, suco, vale tudo. Lourdes Pinto quer saber se infecção urinária é causada por falta de higiene. Sim, falta de higiene ou uma má higiene, viu, Lourdes, pode precipitar sim infecção urinária. É um fator de risco, por isso que pacientes constipados,
ou que tem uma má higiene, pacientes acamados que usam fraldas, ou mesmo uma pessoa normal, tem que ter um cuidado especial na higiene, porque vai colonizar toda aquela região ali, de períneo, ali perto da vagina, da vulva, e ali as bactérias facilitam a entrada delas na uretra. E tem um fator anatômico que é importante, que a uretra da mulher é curtinha, tem 5 centímetros, então é fácil a bactéria entrar. Então, um detalhe especial para a higiene. Maria José quer saber se a infecção urinária pode ser transmitida pela relação sexual. Não, Maria, isso é um tabu, isso é um tabu rotineiro em consultório, né? A mulher chega culpando o marido ou o cônjuge, não existe isso. O que pode haver é durante a relação sexual, se não tiver com uma excitação adequada, não tiver com uma lubrificação adequada, pode haver um atrito ali, lesando ou machucando a mucosa, causando alguma reação inflamatória local e facilitando a entrada de bactérias. Mas não que você vai passar para o seu marido ou o seu marido vai passar para você, né? Certo? E aquela questão de urinar antes e depois ajuda a prevenir, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui da Larice Fagundes. Ela diz que está grávida de 5 meses, que uma amiga perdeu o bebê porque teve infecção urinária na gravidez. Como prevenir para que não aconteça comigo? É comum também na gravidez, né? É muito comum. Além das alterações próprias da gravidez, né? Uma queda na imunidade, uma queda dos leucócitos do sangue, do sistema de defesa do corpo. A própria pressão do útero na bexiga causa disfunções miccionais. A mulher não urina bem, às vezes fica algum resíduo de urina. Ela não tem uma boa capacidade vesical. E alterações hormonais, né? Que causam dilatações no trato urinário, podendo levar, precipitar infecções. Como prevenir? É a mesma? Exatamente, perfeito. A mesma ideia da pessoa, das mulheres não grávidas, vamos dizer assim. Um bom comportamento, né? Urinar sempre, não prender a urina, uma ingestão adequada de líquidos. E, em alguns casos de infecções muito recorrentes, a gente faz uso de profilaxias, né? Prevenções com antibiótico ou com outras substâncias, mas só o detalhe da grávida, quando for usar o antibiótico, usar antibióticos que não prejudiquem o bebê. Tem que avisar o médico, né? Porque também tem isso. Tem que avisar o médico. Não pode tomar qualquer remédio. Tem que avisar o médico, exatamente. Cipriano, muito obrigada, né? Foram tantas dúvidas esclarecidas e eu quero deixar o Viver Bem aqui sempre de portas abertas para você. Foi uma satisfação aqui vir bater um papo, né? Trocar alguma ideia sobre infecção urinária, que é tão recorrente no nosso meio, né? E homem, mulher, criança, atinge todo mundo. Então, é uma doença super comum e que é de suma importância tirar essas dúvidas e ter esses diálogos sobre as doenças, né? Que afligem a nossa população. E fica também um conselho, né? Eu vi muitas dúvidas de pessoas que têm infecção urinária várias vezes, com aquela recorrência. Procura um médico, que é o melhor que você vai fazer. Exatamente. O protocolo guideline europeu e o americano, assim, mais de 3 infecções por ano já deve ser feita uma investigação, na mulher ou no homem, tá certo? E nas crianças, uma infecção, 2 já deve ser investigado. Tá bom. Muito obrigada. Muito obrigado, muito obrigado. E a gente vai para um rápido intervalo, não sai daí. Já já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta, né? A criançada toda já voltou às aulas e a gente está dando continuidade à nossa série de entrevistas com os profissionais lá da Casa do Valpaiva. Estou recebendo hoje a Lady Kelly, que é terapeuta ocupacional e que ajuda também nesse processo escolar, na questão do rendimento das crianças, né? Bom dia, Lady Kelly. Bom dia. Que bom ter você aqui de novo. Obrigada, muito prazer. A casa, né? As crianças que estão na casa, que estudam lá, também já voltaram às aulas? Também estão voltando agora. Justamente. Como é que é a intervenção da terapeuta ocupacional? Porque a gente imagina terapeuta ocupacional para outras questões, né? Mas com relação ao rendimento, ao aprendizado, vocês também podem intervir aí e ajudar essas crianças? Também, Juliana, existe essa intervenção também da terapia ocupacional nesse processo. É um dos mais, dentre tantos outros, um dos viés da terapia ocupacional é a educação também. A gente sabe que a escola, depois do contexto familiar, é o segundo contexto onde a criança ou adolescente vai ter a possibilidade de desenvolver algumas outras capacidades, né? Neurológicas, cognitivas, emocionais,
emocionais, a possibilidade de interação, de socialização também. E o terapeuta ocupacional entra nesse viés, nesse momento, quando o profissional ali, os professores, a escola, identifica alguma problemática que venha a atrapalhar o desenvolvimento escolar dessa criança ou desse adolescente. Então, entra em contato com o terapeuta ocupacional, que vai estar trabalhando ali de forma paralela, em conjunto, né, associado às professoras, para que nada venha prejudicar esse desenvolvimento escolar. O pai, ele pode identificar essa necessidade? Quais são os sinais assim, que o pai identifica que o filho, não só o filho que está lá na Duval Paiva, Sim, né? A gente fala em isso. aprendizado na criança em geral. Como é que o pai pode identificar que o terapeuta ocupacional pode ajudar nesse processo? Justamente, muitas vezes, Juliana, esse processo ele vem ao contrário. Os professores percebem antes dos pais, né? Até por ter ali na escola, na sala de aula, vários alunos e poderem estar comparando uns aos outros, comparando no sentido positivo da coisa, né? E aí percebe aquela criança que tem uma dificuldade na escrita, na leitura, que não consegue segurar o lápis. E os pais têm um pouquinho mais de dificuldade. Eu falo muito que os pais, eles não precisam ser terapeutas, mas que tenham essa sensibilidade de perceber, às vezes, um comportamento do seu filho, que antes era uma criança mais agitada e hoje passou a se isolar um pouco mais, que fica no seu quarto, no celular, né? Então, mudou o seu comportamento. Que perceba isso escuta também as professoras para identificar se esse comportamento, ele estende à escola, para aí sim procurar alguma intervenção. De repente, muitas vezes acontece, Ju, deles ter alguma fragilidade no momento de não conseguir escrever, por não conseguir ter a apreensão do lápis, ou por não ter uma atenção, ou não conseguir ter uma boa leitura, e acaba se afastando e se isolando, e comprometendo consequentemente o desenvolvimento na escola. Então, os pais, eles podem perceber o comportamento do filho, mas procurar a escola sempre. E aí a escola, às vezes, de repente, chama os pais, intervém, busca e orienta, fala, olha, acho que é interessante buscar por uma ajuda, e então a gente recebe muito em clínica, além da instituição em clínica também, que aí entra o terapeuta, entra o psicólogo, o fono. Eu acho que gera uma confusão muito grande, né, para os pais. Quando procurar um terapeuta ocupacional, quando procurar um fono, quando procurar um psicólogo. Então, como? Ou é uma atuação em conjunto que dá aí o resultado final? É verdade. Eu acho que tudo dá um resultado final quando você trabalha em conjunto, sim. A gente trabalha as intervenções de forma individual, por exemplo, quando eu estou atendendo na Duval Paiva algum paciente que eu percebo ali no tratamento individual, né, no atendimento individual, que ele tem alguma questão que venha a dificultar o seu desempenho na escola, eu começo já a trabalhar. Muitas vezes isso vem pelas professoras, essa informação vem pelas professoras. E a gente, como tem uma equipe multidisciplinar, a gente estuda esses casos clínicos, promovendo o nosso melhor para ele, né? Digamos assim, um tratamento de forma mais adequada possível. Então, entra o psicólogo, e aí, no caso, entra a pedagoga, entra a terapeuta, entram os outros profissionais que sejam habilitados para estar trabalhando nesse contexto e tem um desenvolvimento escolar aí mais adequado, com mais qualidade. Eu estou tentando aqui imaginar como é que é a atuação da terapeuta ocupacional. Quais são as ferramentas? Como é que é esse acompanhamento na prática? Na né? prática, como é que acontece? Justamente. Terapia ocupacional, ela é uma profissão muito abrangente, né? Trabalha o ser humano de forma holística, que a gente chama, em todos os aspectos. Físico, cognitivo, emocional e social. Então, por isso, uma confusão normal. A gente trabalha no intuito de promover essa independência, essa autonomia que de repente pode ter ficado ali perdida no meio do processo por alguma questão neurológica, cognitiva, emocional ou social, ou por alguma problemática da própria doença, do tratamento, algum trauma neurológico talvez. E então entra o terapeuta ocupacional promovendo, tentando reabilitar esse paciente a alguma função perdida. Juliana, eu falo em funções, as funções são os desempenhos das nossas ocupações durante a vida. Por exemplo, o que a gente faz desde a hora que a gente acorda, a hora que a gente vai dormir. Escovar os dentes, tomar banho, pentear o cabelo, se arrumar, e aí a gente sai para as nossas atividades externas, né? Cada um na sua atividade. Academia, trabalho, escola, faculdade. E quando alguma dessas funções ela se torna comprometida por alguma dessas questões problemáticas de saúde, é quando a gente começa a ter um olhar diferenciado, né? Porque aí a gente não consegue executar essa função que para alguns é tão simples, para quem não tem comprometimento nenhum, e a gente começa a ter um outro olhar, porque o outro vai precisar fazer por mim, vai precisar escovar os meus dentes, vai precisar vestir a minha roupa porque eu não consigo. Então é nesse momento que entra o terapeuta ocupacional buscando essa autonomia, essa independência que por algum momento está ali prejudicada. Olha aí, que coisa boa. Então, as crianças lá da Duval Paiva, acredito que a própria doença por si só, o tratamento, né, muda demais a rotina deles, então automaticamente eles já precisam mesmo desse acompanhamento. Muito.
consequentemente, ao entrar, eles já estão precisando de algum profissional, né? No geral, pelo psicólogo que precisa desse acompanhamento realmente psicológico, é muita mudança, como você falou, Juliana, é mudança no aspecto como um todo, né? Da vida, da rotina deles, da rotina da mãe, da família como um todo. Então, a gente está ali para dar esse suporte mesmo, essa equipe multidisciplinar. E, em alguns casos, precisam do terapeuta ocupacional também, dependendo da perspectiva do que foi percebido ali, do plano de tratamento e das queixas que a gente recebe. Nas nossas reuniões, nos nossos casos clínicos, nossas trocas de conversas ali, a gente identifica aquela criança que está precisando de um pouco mais de atenção ou não. Então, os trabalhos eles são desenvolvidos de forma individual ou em dupla ou em grupo, de acordo com a necessidade. Ricardo, como é que chama? Chama classe hospitalar. Classe hospitalar. Isso. Quando eu imagino assim, né? Classe hospitalar, você imagina que seu filho ele sai da sua rotina, né, para se dedicar ao tratamento e sai da escola, não tem como. Mas assim, a classe hospitalar consegue cumprir esse papel para que quando termine o tratamento ele volte normalmente para a sua sala, aonde ele está, né? E dê continuidade, sem prejudicar aí o rendimento escolar. Justamente, Juliana. Esse é o intuito. O objetivo é esse da classe hospitalar, né? Tem no hospital e tem lá na Duval também. Então, durante esse período de muita mudança, desse processo todo de diagnóstico, de tratamento, muitas crianças e adolescentes precisam se ausentar realmente, por muitas vezes por um longo período, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos da escola. Porque pelas problemáticas da própria doença em si, do tratamento. Imunidade baixa, né? Desânimo, fadiga e... A atenção é outra, né? A atenção é outra. Quando a gente atende no hospital, Juliana, as crianças muitas vezes não conseguem interagir até por estarem hospitalizadas, estão internadas. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade também de quando é possível intervir ou não, né? E aí, nesse caso de grandes mudanças, eles realmente precisam desse olhar de toda a equipe voltada ali para eles. Mas é um trabalho, bem encantador, assim, é muita mudança no contexto geral, mas é encantador demais. A gente vê esse progresso, né? O objetivo é a gente ver que eles estão voltando à sua rotina, ao seu contexto da escola, com qualidade, mais seguros sobre si, muitos vão devagarzinho e a classe hospitalar ela tem um papel fundamental nesse processo. Eles não perdem o ano letivo durante esse processo todo, por isso existe a classe. É uma equipe muito empenhada mesmo, assim, e muito sensível, né, no olhar, porque o ser humano ele é muito peculiar, ele é muito singular, né, Juliana? Então precisa ter essa sensibilidade de observar ali para que nada se perca nesse processo todo e que o retorno, essa reinserção social, a reinserção à escola seja o mais agradável possível e com qualidade. E que acontece tantas vezes, porque eu bato palmas demais para esse trabalho que a Duval Paiva realiza com essas crianças, com as famílias. Vocês pensam no geral, né? Não é só ali na doença, não. É na vida como um todo, porque ele é um paciente que tem uma vida, que tem uma família, é uma mãe que está acompanhando o filho, mas que tem outros filhos em casa. E aí vocês conseguem ajustar e dar todo esse suporte. Isso mesmo, é isso. E por isso eu falo dessa sensibilidade de humanização que tem que ser tamanha ali, né? O nosso objetivo, a nossa missão é trabalhar essas crianças, acolher essas crianças, esses adolescentes e esses acompanhantes. A mudança, ela vem de todos os lados, acaba afetando a gente de certa forma também, mas aí uns se apoiam nos outros ali para a gente estar bem, dar esse suporte que eles precisam tanto, né? E eles são muito agradecidos, muito, é muito reconhecido. Que coisa boa, muito obrigada, Obrigada Leide. a você, Juliana. As portas do Viver Bem, como vocês sabem, estão sempre abertas aí para vocês todos da Duval Paiva. Obrigada, a gente agradece muito. E façam umas visitas lá para a gente, para conhecer de pertinho. Você já deve, né, ter ido, eu já né? conheço e eu sempre convido aqui vocês que acompanham o Viver Bem, dá uma passadinha no Duval Paiva, o endereço é esse aqui, você vai conhecer de perto todo esse trabalho, porque a sua ajuda também é muito importante para que eles continuem aí desempenhando esse papel com tanto louvor e com tanta excelência. Obrigada, Obrigada Leide, a você, Juliana, obrigada. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco tem mais Viver Bem para você. 2 minutinhos, a gente está de volta, não saia daí, hein? Até já. Já estamos de volta. Nesse último bloco,
né? Acabou aí o veraneio, tá chegando o carnaval, tem muita gente querendo emagrecer, querendo voltar e retomar sua rotina saudável. E eu tô vendo muita gente mesmo acompanhando pelo Instagram, fazendo o Dia do Líquido. E uma das nutricionistas que estão fazendo esse Dia do Líquido é a doutora Paula Maia, que está aqui com a gente hoje. E a gente vai esclarecer, bater um papo sobre esse assunto que está tão em alta, né? Bom dia, doutora Juliana, Paula. bom dia. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. E de poder falar mais um pouquinho sobre esse programa que é bem interessante. Quando a gente fala em Dia do Líquido, tem gente que gosta, que quer emagrecer, que faz, tem gente que torce o nariz, que acha que é loucura. Vamos explicar para quem está em casa a que se propõe um Dia de Líquido? Então, o Dia do Líquido ele é um programa que é baseado no jejum intermitente, na verdade, onde a gente faz uma restrição calórica 2 dias na semana. Então, eu me baseei para criar esse programa nos estudos de Walter Longo e de Krishna Variety, que são cientistas. Walter Longo, ele é italiano, Krishna é americana, e eles propõem, na verdade, ela propõe esse jejum intermitente de 2 dias na semana, 5 dias de alimentação normal, 2 dias de jejum intermitente. Porém, o jejum é algo que é muito sacrificante para algumas pessoas, né? Então, o Dia do Líquido, ele vem para a gente fazer essa restrição calórica, mas também nutrir o organismo. A industrialização hoje vem com essa carga alimentícia muito inflamatória, com açúcar, muitas farinhas refinadas, álcool, quer dizer, muitos aditivos químicos. Então, o Dia do Líquido ele vem justamente para a gente dessobrecarregar esse trato gastrointestinal e fazer com que a pessoa possa ter uma outra visão da alimentação. E quando a gente fala Dia do Líquido, tá, gente? Né? Você passar o dia na sua casa tomando suco, tomando sopa, aleatoriamente, não. A gente está falando de um Dia do Líquido planejado e alimentos escolhidos ali, escolhidos mesmo, né? Exatamente. Cada um tem a sua função. Por isso que é importante ser feito por um nutricionista, né, que calcule esse cardápio muito bem, para que tenha proteínas, vitaminas, minerais, carboidratos, gordura, quer dizer, que seja uma alimentação balanceada, que faça com que o paciente ou participante ele seja nutrido, né? Não seja só algo que ele vai perder líquido ou peso de um dia para o outro, mas que ele seja também nutrido. Então, assim, tem muita gente que acha que vai passar mal, que é pouca comida, que é loucura. Não, esse Dia do Líquido é saudável. Na verdade, a dieta líquida, ela já é uma dieta, por exemplo, feita em hospitais. Então, vai fazer um pré-cirúrgico, né? Tá num pré-cirúrgico, ou vai sair de uma cirurgia para o pós-cirúrgico. Essa já é uma dieta que nutricionista já prescreve em hospitais, por exemplo, ou numa cirurgia bariátrica, tá? Mas quando a gente coloca para a vida real das pessoas, o importante é que seja balanceado e que tenha esse caráter detoxificante, que seja algo que vai auxiliar a excreção de toxinas, sabe? Então, por isso que esses alimentos, eles têm que ser muito pensados, com uma carga, por exemplo, de vitaminas e minerais e de fitoquímicos, que vai desinflamar o organismo, né? Para que ele possa, exatamente, eliminar as toxinas, mas também estar nutrido ao mesmo tempo. Então, por que, por exemplo, que algumas pessoas não, assim, porque, por exemplo, que não se sente fome, não deveria se sentir fome? Porque naquela alimentação ela precisa estar rica em fibra, precisa ter proteína para que a pessoa consiga segurar por mais tempo aquela alimentação. Lógico. Se eu venho de uma alimentação que minha base, né, é muito carboidrato refinado, eu ainda tenho a minha insulina muito alta e isso faz com que a fome seja muito aumentada. Então, quando você retira uma alimentação que ela está muito rica em carboidratos refinados e coloca para uma alimentação que tem um pouco menos de carboidrato, né, lógico que essa pessoa pode sentir mais um pouco de fome. O impacto da primeira vez pode ser maior, mas ao longo do tempo e organizando essa questão hormonal, aí sim tudo fica mais tranquilo. E o interessante também é que você não vai fazer o Dia do Líquido e vai emagrecer, né? O interessante é que você faça, coloque na sua rotina, mas siga também essa dieta mais saudável e vai escolhendo melhor os alimentos. Exato. Não existe milagre, né? Então, você pode até perder, eu tenho alguns casos, por exemplo, de pessoas que perderam 2,5 kg em um dia. A gente sabe que 2,5 kg em um dia não é de gordura, tá? Mas é sim um start para você começar ou para você voltar ao foco que você tinha perdido, por exemplo, nessas festas de fim de ano, no veraneio e tudo mais. Então,
é um momento que você pode recomeçar, mas você precisa mudar a alimentação, a relação com a alimentação. E é isso que a gente discute muito no grupo do WhatsApp. Por isso que é importante esse suporte, sabe? Porque não é um dia que vai mudar, mas sim os outros dias, né? Como que você pode diminuir esse impacto da alimentação atual no seu organismo. Pode treinar no dia do líquido, que é uma dúvida também bem comum. Pode treinar. O que é que eu oriento geralmente? É que essas pessoas, elas não façam uma carga alta de exercícios, tá? Então, se você já é acostumado a treinar, ok, treina sim, mas aí vamos diminuir a intensidade, porque o objetivo daquele dia não é aumento de massa magra, não é aumentar a performance, mas sim de sobrecarregar esse trato gastrointestinal, certo? Como é que funciona, Paula, o seu dia do líquido na prática? É uma vez por semana? Como é que funciona? Então, são 2 vezes na semana, porque justamente eu me baseio nesses estudos da Krista que eu falei. E aí são 2 vezes na semana e eu entrego, né, café da manhã, almoço, jantar, os lanches, chás, água e antes de tudo vai um shot, geralmente mais antioxidante, para ser uma estratégia anti-inflamatória para a gente poder começar o dia já de uma forma diferente. Aí isso a pessoa faz a semana ou não? Ela pode continuar repetindo toda semana? Então, tem alguns casos que são bem interessantes, como eu falei, a restrição calórica 2 vezes por semana, né, e a alimentação normal nos outros 5 dias, faz com que a gente possa expressar genes que são anti-inflamatórios e genes ligados a essa diminuição da composição corporal. Então, é interessante, sim, esse protocolo que é feito 2 vezes na semana por pelo menos um mês, tá? Então, dá para se fazer por um determinado tempo, por exemplo, 2, 3 meses, 4 meses. Eu tenho alguns resultados bacanas do ano passado, em que um participante perdeu 10 quilos, em um mês, mas ele organizando a alimentação nos outros dias, fazendo atividade física, né? E aí teve outro que em 3 meses ele perdeu 28 quilos, né? E aí depois ele teve acompanhamento nutricional, que nem foi comigo, foi com outra nutricionista, entrou na atividade física e no final do ano passado ele fez a cirurgia, inclusive, de... Cirurgia plástica ou de a cirurgia redução? plástica para exatamente retirar o excesso de pele, né? Então, ele conseguiu mudar a relação com a comida, ele conseguiu mudar não só o padrão estético, mas de saúde mesmo. O que eu acho interessante também é que tem muita gente que acha que, ai, tô com fome, se eu não comer eu vou morrer. E um dia de líquido desse dá para reeducar, você não vai morrer, né? Você tem muita reserva aí no corpo ainda. Exatamente. Um dos maiores medos das pessoas é de passar fome mesmo, né? Isso é algo real e é algo que eu respeito muito, porque eu já tive esse medo, né? Quando eu testei em mim a primeira vez, eu digo, opa, será que eu consigo fazer? E sim, dá para fazer. É muito interessante essa questão da restrição calórica, do jejum intermitente, por exemplo, da restrição de carboidratos refinados, porque a fome ela vai diminuindo ao passar do tempo, sabe? É muito interessante porque eu vejo no consultório realmente o que as pessoas trazem. Paula, eu sentia muita fome e isso vai diminuindo ao longo do tempo. Então, realmente a gente não precisa comer esse absurdo de comida que tem hoje em dia disponível. E assim, a gente precisa muito respeitar fome e saciedade, né? Por que que eu estou comendo? Eu estou comendo porque eu estou com fome, eu estou comendo porque eu estou ansioso, eu estou com raiva, eu estou triste. Então, tem vários motivos para a gente se alimentar, né? Nem sempre a fome vai ser o principal deles. E a Paula é psicóloga também, né? Então, associa aí as duas coisas. Exato, associa, não tem como, né? Não tá junto nesse momento. E como é uma dieta que mexe um pouco com a ansiedade das pessoas, então é importante estar ali próximo, sabe? Tem algumas pessoas que têm medo, o meu vai chegar a que horas? Porque a gente manda deixar em casa, então eu quero ser a primeira, enfim. E aí, que horas eu posso comer? Qual é o horário de uma alimentação para outra? Não existe isso. O organismo é quem vai dizer, tá com fome? Come. Não tá com fome? Não come, espera a fome chegar, começa a escutar o seu organismo, sabe? E aí as coisas vão fluindo e essa relação vai sendo mudada com a alimentação. Paula, quem quiser saber mais informações, eu vejo você lá no Instagram sempre explicando tudo, postando tudo.
Passa os endereços aí para os nossos telespectadores. Joia. Então, pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, paulamaia.nutri, ou também pode entrar em contato pelo WhatsApp, que é o 991580600. Olha aí, que coisa boa. Muito obrigada. Obrigada Viver Bem de portas abertas aqui para você. Obrigada sempre. a você, Juliana. Foi ótimo. E o que precisar para a gente poder esclarecer um pouco mais para a população, né? Os benefícios dessa alimentação que é mais anti-inflamatória. Estou sempre por aqui. Oh, coisa Viu? boa. Obrigada. Obrigada. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada por sua audiência. Próximo sábado, a gente se encontra mais uma vez aqui na Band e eu estou te esperando. Viver Bem, oferecimento Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.